Recapitulando com os irmãos, já estudamos 3 marcas. Primeira marca, a apresentação do Evangelho, a evangelização, é a marca principal de uma igreja saudável. A segunda marca que nós vimos foi, à luz da palavra do nosso Senhor, uma liderança capacitadora que instrumentaliza o povo de Deus a cumprir a sua primeira missão. A terceira marca que nós vimos depois é um povo que adora a Deus e compreende qual é o motivo da sua adoração. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que estão registrados nos 3 evangelhos, e o apóstolo Paulo nos traz alguns esclarecimentos em sua carta a 1 Coríntios. Então nós vamos ler Lucas capítulo 22. Nós vamos ler 2 textos um pouco mais extensos nesse dia, para compreendermos então a importância da celebração da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Que nós possamos entender que não é só algo que eu faço mensalmente, mas qual é o motivo que nós temos para celebrar a ceia do Senhor. E porque é tão importante que os crentes entendam o que é essa representação, e porque é importante que nós participemos como igreja desse memorial. Nessa manhã, eu quero dizer para os irmãos que esta mesa simboliza para nós todo o Evangelho. Todo o Evangelho de Cristo está ao redor desta mesa. E que participar da ceia do Senhor, ela é reveladora. Nós vamos entender isso, a palavra de Deus. Participar da ceia do Senhor também implica sobre qual o evangelho que eu sigo, qual é a minha fé, em que verdadeiramente eu creio. Então é muito importante que nós entendamos isso nesta manhã. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo.
Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reinos das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito para se cumprir. Pai, que tua palavra hoje, ó Deus, traga direção aos nossos corações. Que a tua palavra hoje, ó Deus, revele aquelas áreas em nossas vidas que precisam ser transformadas pelo poder do teu Espírito. Que a tua palavra nessa manhã nos esclareça sobre o teu propósito, sobre o teu querer e sobre a tua vontade. E que nossos ouvidos, nossas mentes e nossos corações verdadeiramente estejam rendidos a compreender o teu querer. Que o inimigo de nossas vidas, ó Pai, não venha impedir, nesse momento, de compreendermos o teu propósito e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Jesus celebra a última Páscoa, a primeira ceia com seus discípulos. E vemos então que já está mostrando para nós o efeito do milagre. Ele prediz algo, seus discípulos vão e encontram exatamente como o Senhor Jesus Cristo havia descrito. Então, uma profecia que se cumpre, porque Cristo, ele veio para nós para ser o verdadeiro profeta, o único profeta. Então, em Cristo, então, nós temos essa revelação que se cumpre. Mas também não é só essa revelação que se cumpre. Nós vemos também aqui Jesus esclarecendo os elementos da ceia. Mas antes de falarmos dos elementos, é importante nós entendermos quem está participando da ceia. Quem está participando desta ceia do Senhor, estão participando os 12 apóstolos. Os 12 que o seguiram. Então, Jesus então celebra uma ceia restrita aos seus discípulos. Não há participação de outras pessoas nesse momento. Há apenas a celebração com os seus discípulos. Estão presentes os 12. Então ele pega os 2 elementos, o pão e o vinho.
Agora, é interessante que Jesus remonta a ceia do Senhor à Páscoa, ligando então uma à outra. Então nós precisamos então, para compreender o memorial do Senhor, voltar lá no Antigo Testamento, para compreendermos a celebração da Páscoa. E a celebração da Páscoa, ela tinha uma finalidade: libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Essa foi a finalidade da Páscoa. E ela ocorreu na mudança da 9ª praga para a 10ª praga. E é interessante que lá, a ordem de Moisés era que se reunisse a família, os parentes e quem não tinha possibilidade de celebrar. Essa foi a ordem lá. Prestem muita atenção nisso, que isso é muito importante para a igreja. Lá, então, a família não podia jogar fora o que sobrasse. Aquilo era para ser partilhado, então eles tinham que chamar alguém para partilhar. Uma família de 2 tinha que chamar pelo menos mais uns 2 para imolar o cordeiro, fazer os pães, comer as ervas e assim passarem aquela noite. E é interessante isso, o anjo da morte passa, eles celebram a Páscoa, no outro dia, então, à meia-noite, morre os primogênitos, morre o primogênito do faraó, o faraó então fica enfurecido e manda embora, porque havia morrido não somente o seu filho, morreu também a principal divindade, a segunda principal divindade do Egito. Então, o faraó, ele sofre uma desgraça completa de sua vida. Então, o povo de Israel sai, vai embora, e eles são libertos, então, da escravidão do Egito. Aqui, Jesus, então, está chamando aqueles que Ele os chamou, e eles atenderam, e eles caminharam com Jesus os seus 3 anos de ministério. Eles participaram e viram os milagres, eles participaram e viram também todas as manifestações sobrenaturais de Cristo. Mas agora ele celebra só com esses 12. Ele remonta então esses 2 elementos, o pão, porque ele vai lá no Evangelho de João, nós vamos entender que ele é o pão vivo, o pão que desceu do céu, essa representação do maná que Deus sustentou o povo de Israel logo após eles cruzarem o deserto. Deus está sustentando o maná, então Jesus é o nosso maná, aquele que nos sustenta, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Aí vem o sangue é a libertação, porque eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas, para que assim o anjo da morte não ceifasse a vida de seus filhos. Então eles fazem isso. Isso é o estabelecimento então dessa aliança de Deus com o povo de Deus, com Israel, uma aliança feita com sangue. Agora Jesus diz então que ele, o sangue dele, é o sangue da nova aliança. E agora então, através do sangue de Cristo Jesus, nós então demonstramos que temos a aliança com o Pai Celeste, porque nós compreendemos então a verdade desses elementos. Aí a gente poderia falar sobre a mística da ceia, que é algo que é muito explorado em muitos arraiais. E quando se fala sobre a mística da ceia, nós que somos batistas e primamos pela interpretação bíblica, nós não entendemos que ocorre mudança dos elementos. Para nós não ocorre isso. Em muitos arraiais neopentecostais, em algumas outras tradições, ocorre manifestação, mudança, a transubstanciação, a consubstanciação. Algumas igrejas estão criando uma junção das duas, que é uma coisa meio esquisita, que depois não pode jogar fora e tal, é um negócio que tem que pegar, tem que ser enterrado, algumas coisas assim que não estão na Bíblia. O que está na Bíblia? Jesus, ele pegou o pão e disse, eu sou o pão. Jesus pegou o vinho e disse, esse aqui é o sangue da nova aliança.
Então, o que nós precisamos compreender nesse momento da celebração da ceia, Jesus está mostrando então que ele está fazendo uma aliança com o seu povo. Uma aliança com o seu povo através dos 12 apóstolos. No meio desses 12 apóstolos, nós temos o traidor. E aí a grande pergunta: a ceia pode ser ministrada para quem não é crente? Jesus ministrou para o traidor, e o traidor não era crente. A ceia revela quem somos. A ceia revela quem eu sou e quem você é, aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, aos olhos da comunidade de fé que nos reunimos. Ou nós somos pecadores remidos em Cristo Jesus, e quando nós falamos que nós somos pecadores remidos em Cristo Jesus, significa dizer então que nós compreendemos que Cristo morreu naquela cruz, morreu pelos nossos pecados, e nós então que fomos lavados na morte de Cristo Jesus, cremos e temos a esperança da ressurreição, que Ele um dia Ele ressuscitou ao terceiro dia, e cremos que um dia Ele voltará para nos buscar, e então vivermos com Ele eternamente. Então, a utopia cristã é o reino de Deus, é o reino do Senhor, a nova Jerusalém descendo sobre a face da terra. A utopia do cristão não pode ser um projeto na terra. Porque a compreensão, muitas vezes, nós estamos colocando que nós vamos viver, e aí é o grande problema hoje da teologia da prosperidade, é o grande problema também da teologia marxista, teologia da missão integral, de achar que nós vamos fazer um paraíso sobre a face da terra. O crente não milita assim, porque nós compreendemos que Cristo voltará, e essa promessa Ele diz aqui para nós. Verso 16: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Então aqui Jesus define claramente, um dia o reino de Deus será estabelecido, para toda a eternidade, para todo sempre. E aí nós desfrutaremos novamente da ceia com o Senhor Jesus Cristo. Por enquanto Ele nos deixou a sua pessoa nos dois elementos, o pão e o vinho. Mas, além de revelar o traidor, revela as intenções. Os discípulos começam a discutir no meio da ceia, uma conversa profana, uma conversa anticristã, uma conversa que não deveria estar no coração deles, mas a ceia deve revelar sobre mim e sobre você como está o nosso coração. O nosso coração está ligado ao reino de Deus ou ao reino da terra? Em que você está mais preocupado, irmão e irmã? No reino de Deus ou no reino da terra? E os discípulos estavam ligados no reino da terra. Porque agora, qual é a ideia dos discípulos? Agora nós vamos tomar a força. Agora nós vamos tomar a força. Agora nós vamos destruir o Império Romano e nós vamos tomar a posição e vamos conquistar todas as coisas. E Jesus diz, não é esse o meu reino. O meu reino não é esse. O meu reino é outro. Verso 25, Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. A intenção dos nossos
deve representar para mim e para você o que está na nossa alma e no nosso coração. O que é prioritário, o que é real e o que é verdadeiro. O que é de Cristo e o que não é de Cristo, o que é do reino e o que não é do reino. A ceia precisa revelar isso. Mas a ceia, além de revelar a intenção dos discípulos, revela também a carnalidade. Porque Pedro, ele acha que vai militar na força do seu braço. Mas Jesus já diz para ele: Satanás pediu para peneirar você. Mas a gente olha e pensa que é só a Pedro. Não, mas é aos 12. Porque eu quero te contar uma verdade. Nenhum dos discípulos deixou de ser mártir. Os 11 foram mártires. Os 11 foram mortos. Os 11 foram presos. E um foi isolado e morreu distante. Só um morreu na sua velhice, mas ele estava exilado e morrendo distante. E esses que ficaram, eles viveram assim porque eles resistiram ao Império Romano, à cultura de sua época, ao entendimento da sua época, e eles decidiram viver o reino de Deus. Então a ceia, querido irmão, não é só tomar um pão, não é só comer um pão e tomar um vinho. A ceia também não é só algo que eu faço para lembrar, não, é algo que deve ser investigado. É investigação espiritual, uma análise espiritual do nosso viver. Qual o projeto que nós estamos envolvidos? Qual o desafio que nós estamos vivendo? O que de fato nós estamos querendo fazer com as nossas vidas? E é interessante isso, porque no final da ceia, Jesus diz para os discípulos algumas coisas que às vezes a gente não quer ver. Porque a gente sofreu uma influência. A gente vem sofrendo uma influência. A gente vem sofrendo uma influência porque logo após a queda do Muro de Berlim, os pensadores do marxismo, eles chegaram a uma conclusão. Não conseguimos tomar pela força. Como nós vamos tomar agora? E aí eles criaram então o marxismo cultural. E aí nós sofremos essa influência. E aqui no Brasil, logo após o governo militar ficou preocupado, e não podia ser diferente, porque foi um governo da força, porque o Estado brasileiro decide então colocar a força na mão de uma ordem, então, que é a ordem militar, e todo Estado faz isso, senão não consegue se manter socialmente nem perante as nações. Mas eles renegaram a educação. E na educação, o que nós viemos sofrendo? Nós viemos sofrendo a influência do marxismo. E o que é pior, nós como crentes, ingenuamente, começamos a abraçar a agenda marxista. Já viu aquela conversa? Não pode conversar de política dentro da igreja? Influência marxista. Porque o que Jesus está dizendo para esses homens? Vocês vão mudar o império. Mas não é na posição da liderança. É no exemplo do serviço de vocês. Vocês vão mudar esse mundo. Vocês vão agir de uma maneira diferente. O que nós fizemos? Isso enquanto sociedade. Isso enquanto sociedade depois dos anos 50. Porque até os anos 50, as pessoas estudavam em casa. A minha mãe fez quarta série, mas fez quarta série
já era quase com 10 anos. Mas a educação antes era no lar. No século passado, a educação era no lar. E quem sempre teve a preocupação do ensino no povo de Israel, você sabe que o povo de Israel não existe analfabetismo, né? Não existe. Não existe por quê? Porque eles encaram a paternidade como um projeto que Deus colocou para eles. E eles seguem a instrução assim. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando se tornar mais velho, não se desviará dele. Eles tomaram, então, começaram toda a influência marxista na educação brasileira. E essa influência começou a colocar princípios que vêm corroendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vem corroendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, a ponto de colocar uma ideia. Deus é amor. Quantas vezes você já ouviu falar sobre isso, né? Deus é amor. Mas quantas vezes você ouviu falar que Deus é justiça? Que Deus é julgador e que Ele nos julga? Quantas vezes você ouviu falar também que Deus cobra? Nós temos medo dessas coisas, porque nós recebemos essa influência. A influência marxista penetrou na igreja de tal maneira que ela faz com que as bandeiras da igreja, nós temos que a igreja hoje é LGBT, né? Nós temos igreja hoje que não fala mais sobre pecado, porque falar sobre pecado é uma coisa, pastor, que agride as pessoas, mas somos pecadores e precisamos agora, diante da mesa do Senhor, confessar os nossos pecados a Deus e tomar uma decisão de viver uma vida fora desse pecado. Porque não adianta tomar a ceia e quando sair daqui e continuar vivendo no pecado. Então, se você mente, você vai parar de mentir. Se você é estelionatário, você vai parar de ser estelionatário. Se você tem problema com bebida, você vai parar com isso. Se tem problema com pornografia, vai parar com isso. Se tem problema de adultério, vai parar com isso. Porque agora você está diante da ceia do Senhor. É o pão vivo que desceu do céu para nos libertar do peso do pecado e da culpa do pecado, mas também nos libertar da nossa indolência, da nossa complacência com o pecado. É o pão vivo que desceu do céu para transformar o meu viver e o seu viver. Por isso que eles decidiram se influenciar e se infiltrar no meio das igrejas. Eu estudei numa escola marxista de teologia. Eu fui influenciado dentro da doutrina marxista. E a doutrina marxista é uma doutrina utilitária. Ela se utiliza das pessoas. Porque o desejo simplesmente é um só: levar o povo à miséria para sustentar a eles. E não tem outra coisa real. Se você olhar hoje lá para o povo venezuelano, na população não tem ninguém acima do peso, só os governantes. Isso é doutrina marxista, isso é a realidade marxista que está sendo permeada, que está entrando, se filtrando no meio das igrejas. E Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui: agora, quando eu falei para vocês ir, eu falei que vocês iriam, então não precisava levar nada. Agora não. Verso 36. Se você tem bolsa, você vai levar sua bolsa. Levem também o seu saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua casa e comprem uma. E o desarmamento? A igreja tem que ser desarmamentista, pastor. E agora complicou. Eu fico com Jesus? Eu fico com a Bíblia? Ou eu fico com o marxismo?
Porque Jesus fala para os seus discípulos que eles comprem uma espada para se defenderem. Para se defenderem. Porque Jesus ele sabe do contexto em que ele está inserido. Jesus ele sabe, além do contexto, ele está sabendo também do império que está sobre eles. Mas pastor, era para eles usar a espada? Lógico, se ele mandou levar a espada, era para usar. Mas quando ele foi prender lá, Pedro arrancou a espada. Ele não estava com a espada, irmãos? Ele não arrancou e desferiu lá sobre a orelha de Malco? Foi. E Jesus repreendeu Pedro? Repreendeu. Jesus curou Malco? Curou. Mas eu quero que os irmãos comecem a compreender algo. Em que nós vamos basear a nossa vida? E comecem a entender a influência do seu pensamento. Quem influenciou o seu pensamento? Quem está influenciando a maneira como você age? E a maneira como você está educando para os filhos? Tem pessoas que acham que homeschool, criar os filhos dentro da escola, em casa, é um erro. Nos Estados Unidos isso já é uma prática muito comum, os nossos missionários praticam isso também em países que são fechados. E isso é praticado desde a escravidão do Egito pelo povo de Israel. A educação de educar o seu filho é sua, pai e mãe. É sua, não terceirize isso. Bom seria que todo pai e toda mãe, ao levar um filho para a escola, já levasse ele alfabetizado. E alfabetizado na palavra de Deus. Para que a mente dele fosse blindada contra esse marxismo. Porque isso não é um fator simplesmente qualquer. A igreja tem que se alertar. A igreja tem que acordar. A igreja precisa despertar dessas influências demoníacas que estão entrando no meio da igreja. Ou você não está vendo as igrejas se corrompendo cada vez mais? Os neopentecostais com sede de poder, com sede de dinheiro, e nós vemos então aqueles que eram os defensores, pessoas que tinham um pouco de sensatez, hoje estão tudo com as bandeiras todas erradas, rasgando a Bíblia e jogando tudo para fora. O que nós vamos fazer? Eu quero ficar com a Bíblia, amém, irmãos? Porque para mim, a marca de uma igreja saudável é aquela que tem coragem de abrir a Bíblia, ler a Bíblia e tem a coragem de colocar a Bíblia na sua vida e na sua casa e na sua família. Na ceia do Senhor, então, Jesus revela para nós o propósito das nossas vidas, viver para o reino de Deus. E ansiar o retorno do reino de Deus, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Na ceia do Senhor, se revelam aqueles que estão traindo o reino de Deus, se revela aqueles que estão com intenções erradas, se revela aqueles que vão passar por provas cada vez maiores e mais duras. Mas na ceia do Senhor também nos orienta. Porque aqui, nessas orientações do Senhor Jesus, ele diz então assim: leva sua bolsa. Então vai fazer o seu trabalho honesto. Amém, irmão? Vai ganhar o seu dinheiro. E isso é que faz a diferença do povo de Deus. Crente não fica atrás de bolsa, de governo. Crente não fica atrás de previdência do governo. Crente não fica atrás para receber nenhum tipo de subvenção pública. Todas as vezes que nós incorremos nessas coisas,
que nós queremos esse tipo de alguma benesse do governo, nós negamos a Deus. Deus nos sustenta sempre. Crente não precisa de cota. Porque crente sabe que Deus o sustenta, que Deus o capacita, que Deus o fortalece, que Deus o abençoa. Ah, mas e as pessoas e os pobres, pastor? A igreja tem que fazer opção para os pobres, pastor. A igreja tem que se preocupar para os pobres, pastor. É isso que a igreja tem que fazer? O que Jesus disse? Os pobres sempre estarão entre vocês. Você tem dificuldade com isso? É o que está na Bíblia. Eu não tenho dificuldade com isso. Mas isso demorou a cair na minha mente. Porque eu fui influenciado de que a igreja não tinha que ser mais igreja, a igreja tinha que ser ONG. Organização não governamental. Então, eu saí da faculdade com um sonho de ter uma grande ONG para fazer projetos sociais, invertendo completamente a agenda da igreja. E sendo que nós temos uma grande prioridade, a prioridade central é pregar o Evangelho de Cristo Jesus, ensinar as pessoas desse Cristo que veio, desse Cristo que morreu, desse Cristo que levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, deste Cristo que capacita e fortalece as pessoas, porque é isso que transforma as vidas das pessoas. Max Weber, em seu livro A História do Capitalismo e o Protestantismo, ele faz essa análise, e ele chega à seguinte conclusão, que os crentes, eles entendem que o trabalho é uma missão que eles têm para fazer. E por isso, então, nessa missão, quanto mais eles trabalham, mais eles serão capacitados e mais eles serão fortalecidos. E mais poderão, então, exercer a filantropia e a generosidade. Por isso que nós vemos que os países que foram estabelecidos dentro do protestantismo são os países mais filantrópicos do mundo. E os países que não têm essa marca do protestantismo na sua gênese, são os países que vivem dentro da miséria. E infelizmente, as igrejas estão perdendo a voz profética dela, que é anunciar a palavra de Deus, e viver a palavra de Deus nesse tempo e nesses dias. Nesse dia que a gente celebra a ceia do Senhor, querido irmão e querida irmã, faça uma análise. Você está sendo influenciado por quem? Você está lendo a palavra de Deus e você está tendo dificuldade de compreender o que ela diz. Leia então os evangelhos, porque os evangelhos são a gênese daquilo que eu e você precisamos. A síntese daquilo que eu e você precisamos. E agora eu quero encerrar lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Não é um momento qualquer para a vida da igreja. Nesse momento nós vemos graça, mas nós vemos justiça. Nesse momento nós vemos intenção, e nós vemos valores e princípios. Nesse momento, nós temos que se autoexaminar
e compreender. Por isso, querido irmão, nós como cristãos jogamos fora toda preguiça, jogamos fora toda avareza, jogamos fora toda luxúria, jogamos fora toda ganância, jogamos fora todo ódio, toda ira, toda maledicência, jogamos fora de nossas vidas todos os valores que são contrários à palavra de Deus, e tomamos uma decisão humildemente diante do trono da graça de Deus. Tem misericórdia de nós, ó Santo Deus, e guie-nos na vereda da Tua justiça, e guie-nos na vereda da Tua palavra, e guie-nos para andar sempre nos Teus caminhos, e nunca nos desviarmos dos Teus passos. Feche os teus olhos, querido irmão, ore agora neste momento. Santo Deus, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida do Filho. Eu te louvo e te agradeço pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eu te louvo e te agradeço porque fomos declarados justos em Cristo Jesus, que fomos transportados do reino das trevas para o Teu reino de luz. Eu te louvo e te agradeço, Pai querido, porque o Senhor redimiu os nossos pecados em Cristo Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai celeste, porque o Senhor nos dá a esperança, a verdadeira esperança, que Cristo voltará e habitaremos por toda a eternidade contigo, e não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais enfermidades, não haverá, ó Deus, mais escassez, e moraremos e habitaremos com o Senhor por toda a eternidade. Que nesta manhã, Teu Santo Espírito enche os nossos corações com o desejo de anunciar esta palavra, este Evangelho, para a redenção e libertação de vidas, e que nós, ó Deus, possamos viver, ó Deus, de uma maneira responsável o Teu Evangelho, que nós possamos entender, ó Deus, que somos os Teus embaixadores sobre a face da terra, que nós temos, ó Deus, a palavra de vida, que nós temos a palavra de libertação do Senhor, porque Tu nos deste o Teu Santo Espírito. Toma as nossas vidas nesta hora e derrama sobre nós da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém.